Fala pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Faz um tempinho já que a gente não grava um vídeo e vem novos vídeos em breve, mas hoje eu tenho uma oportunidade muito grande de conversar com uma pessoa muito especial e eu creio que talvez vocês tenham ouvido a respeito dele, e nós vamos conhecer um pouco da história dele nesse quadro Testemunhos. Esse é mais um quadro do Testemunhos e nessa versão internacional. Então eu ainda não sei se nós vamos dublar em português ou vamos colocar a legenda. Independente do caso, espero que você goste, que você aprecie a história dessa pessoa muito especial, meu amigo. Eu vou chamá-lo aqui. Nós vamos começar uma conversa muito legal. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Ei, Ryan, obrigado por passar por aqui e participar do programa. É um prazer ter você, cara, e estou ansioso para ouvir sua história e aprender mais sobre você. Obrigado, meu irmão. Agradeço por me convidar para participar do programa e estou ansioso para passar este tempo juntos hoje. Incrível, incrível. Obrigado. Irmão Ryan, esconde um pouco sobre como o Adventismo do sétimo dia bateu à sua porta e como tudo começou para você. Sim, isso remonta a um bom tempo na minha vida, quando eu era criança. Eu fui criado principalmente na igreja pentecostal, quando criança. Meu pai e minha mãe foram ambos criados na igreja pentecostal. Minha mãe era filha de um pastor pentecostal e, claro, meu pai eventualmente se tornou um pastor pentecostal. Então, muito enraizado no cristianismo e direcionado aqui nos Estados Unidos é conhecido como o cinturão bíblico do cristianismo, que é meio que o verdadeiro profundo sul central. O cristianismo onde há uma igreja em quase cada esquina de todas as ruas nas cidades. E assim, muito enraizado e fundamentado no cristianismo aqui. Mas, novamente, cresci no pentecostalismo, mas quando eu era criança, provavelmente com 9 ou 10 anos de idade, meu pai, que era um pastor pentecostal, na época em uma das nossas igrejas pentecostais locais, a irmã dele havia se mudado para o estado do Maine, aqui nos Estados Unidos. E lembre-se, todos do lado do meu pai, pentecostais. Todos do lado da minha mãe, pentecostais. Então estávamos muito enraizados no pentecostalismo. Mas uma das irmãs do meu pai se mudou para o estado do Maine. O marido dela tinha, acho, conseguido um emprego ou algo assim na Marinha dos Estados Unidos, no Exército, e ela começou a trabalhar para um médico local, que acho que era um médico adventista do sétimo dia, ou pelo menos estava conectado ao adventismo do sétimo dia naquela época, e eu acho, talvez essa pessoa ou alguém com quem ela trabalhava tenha compartilhado com ela alguns dos ensinamentos e doutrinas adventistas e até compartilhou com ela algumas literaturas e algumas fitas de vídeo cassete na época. Eram fitas VHS nos anos 90. E então, acho que ela fez uma viagem para casa, eu acho, talvez durante um feriado de Ação de Graças ou um feriado de Natal, de algum tipo, e ela compartilhou com meu pai uma série de fitas de vídeo, fitas VHS. Eu acho que era de Mark Finley, Kenneth Cox, um daqueles dois caras. Meu pai começou a assistir aquelas apresentações e acho que foi só durante algumas semanas, ele começou a estudar um pouco mais sobre o sábado, sobre o estado dos mortos, começou a estudar todo o arrebatamento, a coisa da segunda vinda, o fogo do inferno, você sabe, todas as grandes crenças pilares
da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e ele chegou à conclusão, em pouco tempo, que, sabe, havia algo nisso, que esses adventistas parecem ter algo aqui muito especial, que parece estar em harmonia com as Escrituras. E então não demorou muito para que ele começasse a adotar esses princípios e esses ensinamentos por conta própria, fazendo seus próprios estudos, que um dia recebemos uma batida na porta, de um pastor adventista local, e onde morávamos, no estado de Arkansas, porque cresci no estado de Arkansas, aqui nos Estados Unidos. Onde morávamos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais próxima ficava a cerca de 1 hora de distância de nós. Então, esse pastor viajou cerca de 1 hora para nos visitar e descobrir. Acho que minha tia tinha, você sabe, o contatado e disse: "Ei, por que você não vai visitar meu irmão e a família dele?" E ele fez isso. E então, acho que ele e meu pai e minha mãe estabeleceram algumas semanas de estudos bíblicos, onde ele vinha à nossa casa e participava de um estudo bíblico semanal com minha família. E então chegou o momento em que visitamos a Igreja Adventista do Sétimo Dia pela primeira vez. Bem, eu acho que você poderia dizer que guardamos nosso primeiro sábado assistindo à igreja. E foi muito, muito diferente do pentecostalismo. Muito, muito diferente. Doxologia, todas essas coisas. Cara, sim, foi definitivamente diferente, né? E a propósito, se os seus telespectadores me virem fazendo isso, não é porque estou chorando. Eu tenho uma alergia a algum dos pólens que estão flutuando na nossa atmosfera agora, e isso está fazendo minhas alergias atacarem. Então meu olho direito está lacrimejando por algum motivo. Claro, sem problema. Mas, de qualquer forma, então sim, nós eventualmente visitamos a Igreja Adventista do Sétimo Dia pela primeira vez. E foi meio que um choque cultural para nós. Porque, novamente, aqui nos Estados Unidos, as igrejas pentecostais aqui são muito carismáticas em seu culto. Os serviços são muito barulhentos, muitos tambores, muitos instrumentos, é muito animado, muito sincopado, muito rítmico na música de adoração. E foi com isso que eu cresci. Na verdade, eu era o baterista. Eu tocava bateria. Eu era o baterista em quase todas as igrejas que frequentei, porque meu pai me colocou na bateria quando eu tinha cerca de 4 anos de idade, então tenho tocado bateria desde os 4 anos até me tornar adulto. E então sim, muito, muito diferente no estilo de adoração. Foi a primeira coisa que notamos e nos sentimos meio desconfortáveis, sabe? Estar na Igreja Adventista, porque era muito silenciosa, era muito sóbria, muito era apenas muito, acho que você poderia dizer, da perspectiva de algumas pessoas, muito reverente, calma. Esta igreja em particular que visitamos pela primeira vez, descobrimos que eles não acreditavam em bater palmas. E então, na igreja pentecostal crescendo, sabe, se alguém cantasse uma música especial, sabe, quando eles terminavam, era costumeiro na igreja pentecostal que você batesse palmas e dissesse amém, amém, sabe, e apenas reconhecesse, sabe, que o Senhor tinha acabado de usar aquela pessoa para nos abençoar, certo? Bem, nós aprendemos muito rapidamente nesta igreja adventista do Sétimo Dia local que estávamos frequentando, uma senhora se levanta e canta uma música especial e ela fez muito bem, e então meu pai foi o único em toda a igreja a dizer amém, amém, sabe? Sim, isso é bom. Sim, e então aprendemos que todos na sala, como se fossem mais de 100 pessoas nesse serviço religioso, todos se viraram e, tipo, olharam na direção do meu pai, sabe? Tipo, quem é esse cara? Sabe? Obviamente éramos visitantes e não sabíamos que eles não acreditavam em bater palmas. Mas nossa primeira experiência, eu me lembro de sair dali, por aí, meu pai dizendo algo como, cara, essas pessoas têm uma mensagem incrível, mas e eu me lembro dele dizendo isso, elas não conheceriam o Espírito Santo se ele viesse e se sentasse no colo deles. Ele simplesmente não gostava do clima muito quieto, calmo, ele não se sentia à vontade para adorar o Senhor, para levantar as mãos, sabe, para bater palmas e coisas assim. Ele não se sentia à vontade para fazer isso na igreja adventista. E então, meu pai tomou a decisão cedo para nossa família que, você sabe o quê? Essas pessoas têm uma mensagem poderosa, podemos aprender coisas com elas, mas não vamos, nos converter ao adventismo do sétimo dia. Então, eu me lembro, desde a idade de mais ou menos 10 anos até quando eu tinha provavelmente 20, 21, talvez.
Dos 10 aos 21 anos, então, por 11 anos. Minha família guardou o Seba. Você sabe. They're tending na maior parte do que sabíamos fazer. E meu pai, você sabe, eventualmente perdeu sua posição como pastor em algumas igrejas pentecostais, porque estava ensinando doutrinas adventistas na igreja, Eu entendo isso. o que acabou custando-lhe o emprego. Isso, em última análise, nos levou a iniciar nossa própria igreja não denominacional, que guarda o sábado. Interessante. Então nós fizemos isso Qual e foi, qual ano estamos falando? Que ano? Então, isso foi provavelmente Nós começamos, nós aprendemos sobre o Adventismo do sétimo dia quando eu tinha provavelmente 10 anos de idade, então isso teria sido por volta de 98, 99, e então nós não realmente começamos nossa igreja não denominacional que guarda o sábado até, acho que foi na primavera de 2007. Então, sim, 2007. Então, estamos falando sobre uma transição e começar um novo projeto do zero, como uma nova igreja do zero, mas com os valores ou crenças, a crença que os adventistas do sétimo dia têm. Em qual área você está falando? Você está falando sobre o Arkansas ou um estado diferente? Não, isso foi em Arkansas. Isso foi em Então, Arkansas. sim. Então, nós basicamente encontramos, meu pai, na verdade, e a irmã dele, junto com meu tio, havia 3 irmãos ali que acreditavam na família dele, que eventualmente se converteram para guardar o sábado. E eles compraram a velha, igreja do campo que meu pai frequentava quando era criança. Era uma igreja pentecostal e basicamente tinha perdido todos os seus membros. E fecharam o prédio. E assim, o prédio estava vazio. Então, eles foram e compraram aquele antigo prédio da igreja, e eu e meu pai fomos lá, junto com meu irmãozinho Dakota, né? Nós estávamos lá dentro por semanas e semanas seguidas, apenas reformando o lugar e preparando-o para os cultos, né? E conseguimos, né? Entramos e desmontamos todo o prédio, tiramos todas as coisas antigas e colocamos coisas novas e deixamos tudo muito bonito. E começamos uma igreja não denominacional que guardava o sábado. E eu diria provavelmente 90%, 90% a 95% das crenças fundamentais adventistas foram ensinadas naquela igreja. Uau! Então, se você tivesse ido a essa igreja, com exceção da divindade, porque eu fui criado na ONNS apostólica, então nós não acreditávamos na trindade quando eu fui criado. Então, bem, além da divindade, do batismo, e eu diria provavelmente Ellen White e o juízo investigativo, essas 4 crenças fundamentais específicas não eram ensinadas na nossa igreja. Então, todas as outras, porém, estado dos mortos, você sabe, fogo do inferno, o arrebatamento, você sabe, segunda vinda, você sabe tudo, muito em quase tudo que está relacionado com profecia, como a marca da besta, e você sabe a profecia de Daniel e Apocalipse, os ensinamentos do anticristo e tal, todos nós seguimos e concordamos com o adventismo em todos esses pontos naquela época. Então se você tivesse vindo visitar nossa igreja... Você diria que é uma igreja adventista do sétimo dia? A maioria dos adventistas do sétimo dia diriam, uau, isso é muito similar ao adventismo. Com a exceção do estilo de adoração, porque tínhamos um pouco mais de um estilo de adoração carismático, com os tambores e vários instrumentos. Mas sim, era muito semelhante em crença. Isso é muito interessante. Muito interessante. Mas uma pergunta, praticamente essa experiência de ter ou na verdade, de construir uma igreja, com base nas crenças adventistas, por que vocês não estão, de fato, abrindo uma igreja adventista do sétimo dia? Só por causa dessas 4 crenças que vocês acham que seriam problemáticas para se relacionar caso participassem da conferência? Como, ei, estamos aqui? Ou algo assim? Sim, foi. Isso era uma grande parte disso. Obviamente, meu pai, que era o pastor na época, ele realmente não tinha nada contra Ellen White. Era só que ele realmente não acreditava que ela fosse necessária. Você sabe, ele queria ser um cristão da Bíblia e se manter à Bíblia. Ele obviamente ele discordava fortemente dos adventistas sobre a divindade e o batismo, significando que fomos criados principalmente para acreditar apenas no batismo em nome de Jesus.
e não no Pai, Filho e Espírito Santo. Então, meu pai tinha uma crença muito forte nisso, né? Ele acreditava que os adventistas estavam errados sobre o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que deveria ser somente no nome de Jesus. E claro, isso remonta maior às nossas raízes apostólicas, pentecostais da unicidade. E então o juízo investigativo, o meu pai via valor na mensagem do santuário, mas naquela época não via realmente valor em toda a questão de 1844, 2300 anos. E então esses eram apenas alguns dos elementos que doutrinariamente não concordávamos e nunca iria se tornar uma igreja adventista do sétimo dia por esses motivos. E então, claro, o estilo de adoração, e também porque naquela época meu pai havia trabalhado tanto com, você sabe, a maior parte de sua vida como pastor em conferências e sob outros líderes, ele viu muita corrupção e viu muita política e viu muitas, você sabe, coisas negativas acontecerem, que quando começamos esta pequena igreja não denominacional, ele apenas decidiu, aí, sabe de uma coisa? Eu não quero nunca estar sob uma conferência ou qualquer coisa política, eu só quero que isto seja uma casa de adoração e podemos ficar longe da política e ficar longe de qualquer um dizendo o que podemos ou não fazer e tudo isso. E então, e além disso, não todas, mas há algumas conferências que tentam, uma vez que colocam aquela placa lá na frente que diz Adventista do sétimo dia, eles querem tomar a escritura e o terreno e todas essas coisas, e isso acaba sendo adotado e tomado pela conferência. Em outras palavras, a congregação local não possui mais aquele terreno e aquele prédio, aquela propriedade, em muitos casos. E assim, meu pai não queria entregar isso para uma conferência adventista. Então havia algumas razões pelas quais ele não queria se tornar adventista do sétimo dia. Sim. Sim, então frequentamos a nossa igreja local não denominacional que guarda o sábado por cerca de 4 anos. Durante esse tempo, a minha Anne, que agora é minha esposa, ela era minha namorada lá naquela época. Namoramos por cerca de 4 anos desde aquele tempo até o momento de nós transferirmos para outra faculdade, porque estávamos frequentando uma faculdade local perto de onde morávamos. Mas os cursos que queríamos exigiam que fôssemos para outra universidade que era mais distante. E então acabamos nos mudando e nós nos casamos primeiro. Isso foi em 2010, no outono de 2010. Nós nos casamos e depois provavelmente, e isso foi, a propósito, foi cerca de 2 horas ou algo assim, para longe da nossa outra igreja. Então, nesta nova área para a qual estamos nos mudando, não havia como viajarmos 2 horas toda semana para voltar à nossa antiga igreja, certo? Sim, falante 2. Isso não faz sentido. Então, nós meio que nós nos ajustamos à nova mudança e nós meio que lutamos contra isso, mas acho que por alguns meses, provavelmente 5 ou 6 meses, onde não íamos à igreja em lugar nenhum. Estávamos meio que tendo cultos em casa. Depois de cerca de 5 ou 6 meses, minha esposa e eu começamos a conversar e pensamos, sabe, talvez devêssemos encontrar uma denominação local que guarde o sábado ou algum tipo de igreja e começar a frequentar. E então, na primavera de 2011, nós começamos... Nós começamos a procurar, acho que se pode dizer, procurar igrejas. Havia 3 ou 4 igrejas que guardavam o sábado naquela área do Arkansas para onde nos mudamos. Uma era uma igreja adventista do sétimo dia, e as outras 2 ou 3 eram algum tipo de ramificação. Eu acho que uma era como igreja de Deus do sétimo dia. Sim. E havia outra como uma igreja pentecostal do sétimo dia, mas nós realmente não queríamos ir à igreja pentecostal do sétimo dia. E então tentamos a igreja de Deus do sétimo dia, acho que algumas vezes, e ficamos meio que, eles não não nos demos bem com essa congregação, simplesmente, não parecia ser um ajuste. Havia outra igreja, que guardava o sábado localmente, era uma igreja que guardava festas, e na época em que começamos a frequentar, não sabíamos que era uma igreja que guardava festas até depois de termos frequentado por 1 ou 2 semanas. E então eles tentaram nos fazer começar a guardar festas e nós ficamos tipo... Muitos. E então eu me lembro de que, tipo, a lâmpada que meio que acendeu foi um dia, esta igreja que frequentávamos, que era uma igreja que guardava festas, eles me pediram para pregar e eu disse, claro, eu vou pregar. E então, eu preguei de todas as coisas.
veja só, muito irônico. De todas as coisas, eu ensinei sobre as 70 semanas e a profecia do tempo de 2.300 anos. Mesmo que eu não entendesse completamente na época, achei fascinante. Eu estava estudando e tentando aprender um pouco melhor. E lembro que o pastor dessa igreja veio até mim depois e disse: você sabe, isso é doutrina adventista do sétimo dia. E na época eu fiquei tipo, sim, acho que é, sabe? Então, minha esposa e eu conversamos depois e nós pensamos, sabe, só faz sentido que acreditemos mais próximo à igreja adventista do sétimo dia em crença doutrinária. Nós acreditamos, nós nos alinhamos mais com a igreja adventista do que com qualquer outro lugar, e então decidimos, bem, se vamos frequentar uma igreja, podemos muito bem ir a um lugar onde acreditamos mais. Sim. Como eles, e então visitamos a igreja adventista do sétimo dia local, ali, que ficava a cerca de 15 minutos de nossa casa. E nós apenas começamos a frequentar, e eu lembro que conheci o pastor, e eu disse a ele, olha, eu realmente não acredito da mesma forma que vocês sobre a divindade. Eu realmente não acredito da mesma forma que você sobre o batismo. Eu estava passando por tudo isso, você sabe, eu não realmente... Eu meio que entendo o julgamento investigativo em 1844, mas ainda estou estudando sobre isso. E eu disse a ele, eu realmente não me identifico com Ellen White. Eu não sou muito a favor de Ellen White, certo? E esse cara, surpreendentemente, foi muito paciente conosco. E ele nos deixou entrar, surpreendentemente, na membresia em uma profissão de fé. Sim. E assim não fomos batizados. Mas nós entramos para a membresia fazendo uma profissão de fé. E então, acho que foi por volta de levou-nos cerca de 8 a 9 meses, talvez, para eu começar a realmente entender a doutrina trinitária, e eventualmente mudei minhas opiniões. Passei de uma perspectiva modalista, sabe, unicista, para uma trinitária. Mudei minhas opiniões para uma crença trinitária. O que então me trouxe em harmonia com os adventistas nessa doutrina. Eu me lembro que o pastor veio um dia e ele me trouxe uma grande caixa cheia de a série O Conflito dos Séculos, as principais obras publicadas de Ellen White. Sim. Então ele me trouxe isso e disse, veja, ele disse, eu sei que você disse que não estava muito interessado em Ellen White, mas você já leu algum dos livros dela? E eu disse, não posso dizer que sim, talvez algumas citações aqui e ali, mas nunca li um livro. E ele disse, bem, talvez dê uma chance a ela. Então ele me entregou esta grande caixa de livros e tirou um pequeno livro e disse, talvez comece com este, e era Caminho a Cristo, sim. E então eu li Steps to Christ, e claro, na época, só sabendo o que eu sabia então, sem saber o que sei agora, mas sabendo o que eu sabia então sobre ela, eu fiquei fascinado pela narrativa de que essa mulher tinha apenas educação até a 3ª série. E eu pensei, cara, esta senhora ela escreve incrivelmente para ser somente ter o equivalente à 3ª série. E então eu fui lenta, mas seguramente ao longo de cerca de 8 ou 9 meses dos meus primeiros meses de adventismo, lentamente me aquecendo para Ellen White, e eventualmente cheguei a aceitar como, ok, sabe, esta senhora muito bem pode ser uma profetisa. Como eu não li nada até agora que estivesse, sabe, em desarmonia com a escritura, e parece que, sabe, ela é muito instruída e é muito eloquente em seu estilo de escrita, e então eu meio que me acostumei com a ideia de que, sabe, Ellen White muito bem poderia ser uma profetisa, e então eu não estava rejeitando isso. E então eu acho que a última coisa para mim, eu tinha por volta dos, talvez, 8 ou 9 meses após, como eu disse, entrar na igreja, e eu realmente queria saber mais sobre o juízo investigativo tópico e a profecia dos 2.300 anos. Essa foi a única doutrina dentre todas as doutrinas adventistas com a qual mais tive dificuldades, porque naquela época eu simplesmente não a entendia. Eu não entendia de onde eles tiraram isso e como chegaram às suas conclusões, mas comecei a estudá-la e lembro-me, na igreja em que eu estava frequentando, havia muitas pessoas mais velhas, então realmente não havia ninguém na minha igreja que estivesse preparado para estudar comigo. E realmente ninguém estava interessado em estudar comigo naquela época. Eu e minha esposa éramos algumas das pessoas mais jovens na igreja. E então, decidi por conta própria que vou estudar sozinho.
E, sabe, aprendi essas outras tópicos adventistas por mim mesmo, sem ninguém, sabe, me dizendo. Então pensei, ok, eu vou fazer isso, vou fazer esse do mesmo jeito. E assim comecei a pesquisar a profecia de 2.300 anos e o juízo investigativo de 1844 e me deparei naquela época, 2011, eu acho que foi no outono, 2011. Eu encontrei um vídeo online no YouTube e eu não me lembro das palavras exatas, mas era algo do tipo, você sabe, Adventismo exposto, a profecia de tempo de 2.300 anos, 1844, ponto de interrogação, e isso chamou minha atenção e eu pensei, isso é interessante. Então eu cliquei no vídeo e era isso, no vídeo era um antigo estudioso adventista. Ele era um estudioso adventista que era muito, costumava ser muito influente na igreja, aparentemente um dos principais estudiosos do adventismo do sétimo dia, nos anos 60 e 70, e era um cara chamado Desmond Ford. E eu estava assistindo este programa dele. E quero dizer, esse cara, novamente, mente brilhante, estava explicando a doutrina muito bem, a partir do que eu tinha pesquisado até aquele ponto, novamente, sem saber muito, mas apenas a maneira como ele explicou o que acreditava ser um problema, uma falácia no ensino. Eu me lembro de assistir a este vídeo e pensar comigo mesmo, tipo, oh meu Deus, eu entrei em uma igreja que não tem suas doutrinas corretas, sabe? Eu quase saí da igreja adventista do sétimo dia, por causa daquele vídeo que eu vi. Mas eu decidi, né, sabe, eu não vou sair. Aí vou dar ao pastor uma oportunidade para tentar me ajudar a entender isso da perspectiva deles. Então Você sabe, e você não, desculpe, você não sabia nada sobre a história ou o passado de Desmond Ford? Era apenas um vídeo que você... Apenas o vídeo. Eu não sabia quem era Desmond Ford, nunca tinha ouvido falar dele, não conhecia seu histórico, não sabia sua história, nada disso. Eu só sabia que ele era um antigo estudioso adventista que agora acho que tentando expor a igreja por acreditar em uma doutrina que ele acreditava não ser bíblica. Correto. E então, muito convincente pra mim, mas acabei entrando em contato com o meu pastor dizendo, ei, vi este vídeo, esse cara, Desmond Ford. E foi tudo o que eu disse e ele apenas, sabe? Bah. Então ele disse, vamos estudar. Vamos marcar um horário e estudar. E foi o que ele fez. Ele veio à minha casa, acho que por 3 ou 4 semanas seguidas, e apenas conversamos sobre a profecia do tempo de 2.300 anos e o juízo investigativo de 1844 por cerca de 4 semanas. E naquela época, novamente, sem saber o que sei agora, isso fazia sentido para mim. Eu pensei, ok, eu posso ver de onde os adventistas tiram suas ideias, faz sentido. Quero dizer, eu não tenho problema com isso. E ele me convenceu de que esse cara, Desmond Ford, realmente não sabia do que estava falando. Então, eu meio que aceitei, acreditei nele. Eu pensei, tá bom, se você diz, sabe? E, continuei para, realmente enraizar e fundamentar-me na doutrina adventista, na teologia adventista. Passei 2 anos na minha igreja local, servindo em várias posições. Servi como diácono, servi como presbítero, servi como pastor de juventude e, eventualmente, cheguei a um ponto onde meu pastor tinha 3 igrejas no distrito. E quando ele estava em uma igreja, eu geralmente estava em uma de suas igrejas pregando, e assim nós meio que alternávamos. E assim eu estava muito obtendo a experiência e sendo preparado para me tornar um evangelista, e eu tinha o coração de um evangelista. Eu queria pregar, eu amava esta igreja, amava esta mensagem, e não queria nada além de dedicar minha vida a esta verdade e a esta mensagem. E foi o que fiz. Eventualmente, depois de alguns anos no Adventismo, um dos meus amigos foi para o Amazing Facts Center of Evangelism, que era um programa de 4 meses. Eu estava terminando o meu último semestre da faculdade enquanto ele estava no AFCO. E eu me lembro que durante os 4 meses inteiros que ele estava lá, ele ficava me ligando e dizendo, cara, esta escola é incrível e estou aprendendo tanto e irmão, você precisa vir para o AFCO. Vai mudar a sua vida.
e há muito mais detalhes na minha história. Mas eu realmente queria ir direto do meu bacharelado para um programa de mestrado. Então, eu meio que pensei comigo mesmo, bem, sabe, esse programa de 4 meses é para ele, não é realmente para mim. Eu sou acadêmico. Então, se eu continuar meus estudos, vou para o seminário. Então, eu me formei com meu diploma de bacharel em História e Educação Musical e imediatamente entrei em contato com a Universidade Andrews em Berrien Springs, Michigan, e disse a eles, estou interessado em ir aí para fazer meu mestrado em divindade, sabe? E eram acho que 4 ou 5 de nós, eu, minha esposa, meu irmão e a esposa dele, e talvez mais 1 ou 2, que todos nós agendamos uma visita e um horário para conversar com alguns conselheiros no campus de Andrews, e fomos para lá por um dia e passamos o dia inteiro no campus. E passei várias horas com o chefe do departamento de seminário lá, que, sabe, me deu uma visita guiada pelo lugar e falou sobre o seminário, falou sobre os programas EO, o departamento de teologia. E para mim, resumiu-se a dinheiro. Até aquele momento, eu tinha conseguido passar por toda a faculdade sem ter que pagar 1 centavo porque recebi uma bolsa para canto. E então, toda a minha faculdade, meus diplomas de graduação foram pagos por bolsas de estudo, mas quando eu ia para Andrews não era o caso, não havia bolsas de estudo disponíveis, e era muito, muito caro ir para lá. E assim ficou muito claro para mim que, sabe, a menos que o Senhor fizesse cair do céu $30 mil só para mim, para ir a esta igreja, ou ir a esta escola, sabe, eu não iria conseguir. E nós oramos sobre isso, simplesmente não aconteceu. Então, comecei a orar e disse, ok, Senhor, eu quero servir no ministério, seja o que for. Não me importo se for apenas um trabalhador bíblico. Se eu precisar ser um trabalhador bíblico, farei o trabalho bíblico porque quero simplesmente dar estudos bíblicos. Quero compartilhar essa mensagem poderosa com o maior número de pessoas possível. Se der, então descobri que o Amazing Fact Center of Evangelism é desenvolvido, o programa é feito para treinar trabalhadores bíblicos profissionais. Interessante. Transformá-lo em um trabalhador bíblico profissional. E então, Mas da perspectiva voluntária ou da base salarial? Perspectiva, ou o que é Não, isso? então sim, quando você se forma na AFCO, é possível haver, e muitas vezes há várias posições em todo o país, em várias conferências e igrejas, onde eles realmente têm posições remuneradas. Então, eu já tinha pesquisado algumas oportunidades de emprego que estavam disponíveis assim que eu me formasse, para ir direto para o trabalho com a Bíblia. E então, cerca de 3 meses antes de 2013, da turma de outono da AFCO começar, eu, minha esposa e meu irmão, Dakota, e sua esposa, Ana, e nosso amigo Jordan, éramos 5 de nós do Arkansas que todos decidiram. Sabe o quê? Vamos vender tudo o que temos. Vamos tentar arrecadar o dinheiro para ir para o AFCO. E o que é interessante teria me custado cerca de $30 mil ou $40 mil por ano para frequentar Andrews. Mas este programa do AFCO, para nós 5 irmos, tivemos que levantar mais de $30 mil, mas tínhamos 3 meses para fazê-lo. Então eu orei, eu disse, Senhor, Jesse, eu sei que isso é muito dinheiro, mas para você não é nada. Não é nada para você. Se quiser que a gente vá para a AFCO, Senhor, nos ajude a levantar esses $30 mil, então todos nós 5 podemos ir. E ele ajudou. Nos ajudou a arrecadar eu vendi quase tudo que eu tinha. Vendi meu caminhão, e quero dizer, tínhamos este gigante venda onde todos colocamos nossas coisas juntas e as pessoas doaram coisas para nós e também fizemos várias pequenas turnês para as diferentes igrejas e realizamos serviços de adoração especiais onde fazíamos um apelo às pessoas que quisessem nos ajudar. E assim, em um período de cerca de 3 meses, Deus nos ajudou a arrecadar cada centavo para ir ao AFCO. Então fomos para o AFCO e eu passei pelo programa e eu fui para lá com a ideia de que iria ser um obreiro bíblico e o Senhor tinha um plano diferente. Qual é a duração do programa? É quase como uma São universidade. 4 meses. Certo. Ou é tipo um mestrado, ou qual é a estrutura disso? Então, o conteúdo no AFCO
É um grande semestre. Então são 4 meses. A diferença é que você diz para si mesmo, bem, são apenas 4 meses, certo? Então você sabe, um semestre na faculdade geralmente tem apenas cerca de 4 meses. Bem, a diferença é que na faculdade a maioria dos estudantes só vai, você sabe, talvez 2 vezes por semana para 4, 3 ou 4 Está bem, aulas, sim, 5 aulas. Bem, na AFCO é 4 meses. Todos os dias, de domingo a sexta-feira. 8 horas da manhã até 5:30 da tarde. E você está apenas sendo, quero dizer, é intenso. É muito, muito intenso. Então, tecnicamente, se você quisesse medir isso, provavelmente está recebendo em 4 meses na AFCO, provavelmente o equivalente ao que você obteria em um ano inteiro em alguma universidade. Sim, minha filha, ela estava fazendo 6 aulas por 5. Ela estava, tipo, trabalhando. Como um cavalo, né? Tipo, loucamente. E isso para eliminar um ano. Então ela está se formando, acho que ela está se formando mais cedo do que o esperado por causa disso. Então é praticamente a mesma coisa, você apenas elimina um ano em 4 meses. Sim, foi muito, muito intenso. Na verdade, essa foi a única reclamação que tivemos quando saímos de lá. Estávamos simplesmente tipo, cara, isso... Estávamos totalmente mentalmente exaustos, porque realmente não havia tempo para descansar, realmente não havia tempo para relaxar. Foi um programa muito, muito intenso, mas foi uma benção. Aprendemos tanto enquanto estávamos lá. E enquanto fui para lá, pensando que ia ser um trabalhador bíblico, quando tudo estivesse concluído, o Senhor tinha um plano diferente. Tive algumas oportunidades de falar, de pregar enquanto estava lá, de dar meu testemunho na frente do Pastor Doug e da equipe do Amazing Facts. E assim, apenas dadas essas poucas oportunidades e também eu me destaquei muito na aula, no trabalho. E houve algumas oportunidades em que nos colocaram em um tipo de debate, coisa para meio que testar meu conhecimento para ver como nos saímos em defender nossa fé. E, claro, eu estava estudando a mensagem adventista, quero dizer, intensamente, então eu sabia como abordar todas essas coisas. Então, apologeticamente, eu era muito sólido na mensagem adventista. E então, eventualmente, resumindo, fui oferecido, sabe-se, a oportunidade de, em vez de fazer trabalho bíblico, bem, John Ross, o vice-presidente de Amazing Facts naquela época, ele disse, se você estiver interessado, vamos começar você como estagiário e deixar você atuar por um ano como evangelista profissional. E se o Senhor o chamou para este trabalho, isso se tornará evidente e claro nesse primeiro ano, se o Senhor estiver usando você. Se ele não te chamou para este trabalho, isso também ficará muito claro, né, no primeiro ano. E assim, o primeiro ano foi meio que um teste, uma experiência. Tipo, se você for bom, se Deus te chamou para fazer isso, saberemos até o final desse primeiro ano. E então eu assim que me formei na AFCO, fui direto para a estrada e comecei a viajar de um lugar para outro, fazendo todas essas várias séries evangelísticas para Amazing Facts. E meu primeiro ano foi concluído e passei com louvor. Quero dizer, Deus realmente nos abençoou tremendamente. Nós vimos dezenas e dezenas e dezenas de pessoas batizadas ao longo do ano através de nossas séries. E então, como o primeiro ano chegou ao fim, e eles disseram, você está pronto, cara, o Senhor claramente chamou você para fazer este trabalho e sabe, seus resultados mostram que você é um evangelista digno e nós gostaríamos muito de continuar trabalhando com você. Assim, trabalhei por 5 anos para o ministério Amazing Facts como evangelista profissional, viajando e pregando por cerca de 10 meses no ano. Eu estava na estrada por cerca de 10 meses no ano em tempo integral, indo de igreja em igreja pregando a mensagem adventista. E isso foi antes de eu ir para 3ABN. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Então você não estaria lá com certeza se tivesse, sabe, escolhido, não sei, Andrews. Se Andrews tivesse funcionado nos seus planos, você provavelmente não estaria lá. Você estaria provavelmente atrás de uma mesa, sabe, ensinando os novos alunos, chegando em Andrews ou em qualquer outra instituição, com certeza, Southern Tennessee, sabe, qualquer lugar.
Certo, sim, sim, eu não sei ao certo o caminho teria me levado a fazer se eu tivesse ido para Andrews, mas eu não me arrependo da minha jornada. Eu louvo a Deus a experiência que adquiri indo para o África e aprendendo tanto lá e também na estrada por 5 anos como evangelista profissional. Nesse tempo, nos 5 anos que viajei, acho que preguei em torno de 45 a 50 séries evangelísticas públicas, nas quais vimos milhares de pessoas participarem e muitas pessoas abençoadas, sabe? Então foi definitivamente uma jornada poderosa e uma grande experiência que me levaria ao próximo capítulo da minha vida. Brian, só uma pergunta em relação a estas conferências em que você está participando e liderando. Qual foi o foco, o principal foco da mensagem nessas conferências? O foco era Cristo e a cruz, e a graça e a segunda vinda. Como fazer um pacote só? Ou era um pacote misto com tudo isso? Mais, tudo o profético, Ellen White, etc. Qual era o ângulo? Qual é a estratégia por trás da mensagem? Essa é uma ótima pergunta. Esta é a minha opinião. Sei que muitas pessoas provavelmente vão discordar de mim, mas tudo bem. Eu pessoalmente, claro, acredito que esses oficiais da conferência, assim como a liderança da Amazing Facts e todas as pessoas com quem trabalhei de perto, diriam: claro que era centrado em Cristo e centrado no Evangelho e centrado na segunda vinda. Você sabe, aqueles temas redentores principais, eu acho que você poderia dizer. E eu não estou dizendo que durante esses anos eu não preguei Cristo. Eu preguei Cristo e eu preguei, sabe, aqueles elementos redentores importantes. Mas para responder a sua pergunta de forma direta e honesta, olhando para trás agora com o que experimentei e o que sei agora, e em comparação com antes, eles estão muito naquele ambiente ultraconservador. Há uma ênfase pesada nas doutrinas individuais da Igreja Adventista do sétimo dia, como ensinadas através da lente de Ellen White. E há uma forte ênfase na profecia, uma forte ênfase, novamente, no espírito de profecia, na influência de Ellen White. Muitos dos ambientes em que trabalhei eram muito Ellen White diz, sabe? Há uma resposta de praticamente todos quando você está falando sobre coisas espirituais, quando você está na escola sabatina, ou quando está em conversas sobre a Bíblia, ou em pequenos grupos de estudo, um grande ênfase em, bem, Ellen White diz, você sabe, você ouve isso muito, e então esses foram, eu realmente estava trabalhando em e ao redor de uma atmosfera de cristãos conservadores que eu considerava muito desequilibrados. Não que seja necessariamente ruim ser um cristão conservador, só estou dizendo que, na minha opinião, há um aspecto desequilibrado aí, onde não há tanta ênfase no verdadeiro evangelho bíblico da justiça pela fé, justificação pela fé. É muito no que você acredita importa mais do que em quem você acredita. Se isso faz sentido. Entendi. Sim, isso faz total sentido. Porque isso é uma espécie de uma Funil mental que é construído para dar a oportunidade de igualar a mensagem de Ellen White a qualquer outra coisa ao redor. Certo. Em torno da mensagem, né? Então, se você mostrar Jesus na cruz, temos espaço para corresponder o que quer que Ellen White tenha dito com a cruz, qualquer Ellen White disse com a segunda vinda e assim por diante. Sim, entendi. Sim, obrigado. Obrigado por isso. Só uma pergunta rápida também. Você é uma cantora incrível e uma musicista incrível. Eu assisto muitos dos seus vídeos e louvo a Deus por esse dom. Como a música durante este período das conferências e seu trabalho na estrada combinavam com a mensagem? Porque a música basicamente apresenta graça, apresenta Cristo, e assim por diante. Este é, na verdade, o ângulo principal. A música. Como você pode conciliar ambos ao mesmo tempo? Certo. Não, essa é uma ótima pergunta. Eu tive houve muitas noites. Tive muita dificuldade em encontrar uma música
que combinasse com a mensagem que eu estava pregando. Sim. Como você vai encontrar uma música que combine com dizer às pessoas que seus entes queridos falecidos não estão no céu, mas na sepultura esperando a ressurreição? Existem algumas por aí, sabe, mas não há muitas. Então você tem que meio que encontrar uma música com mensagem vaga que talvez fale sobre, sabe, a esperança da ressurreição, a esperança de estar com Cristo ou algo assim. Como você escolhe uma música que fala sobre o 1800, sabe, o julgamento investigativo de 1844, quero dizer, é difícil escolher uma música que combine com algo assim. Como você escolhe uma música que corresponda à mensagem de, sabe, a marca da besta e as próximas leis dominicais e, você sabe, todas essas coisas. Então, para responder a sua pergunta, foi um desafio encontrar música que refletia a mensagem que eu estava pregando noite após noite. Sim. E você está certo, sabe? A música que eu cantava era muito, muito redentora por natureza. Muito voltada a levar uma pessoa a construir sua fé em Cristo, versus a mensagem que estou pregando ser mais de, sabe, uma agenda adventista, de tornar as pessoas bons membros da igreja que acreditam como nós, em vez de realmente ajudá-las a entender o que significa estar em Cristo e estar totalmente devotado a Jesus Cristo no plano redentor de salvação. Então sim, eu fiz isso por muitos anos e eu fiz isso como um crente devoto. Eu realmente acreditava plenamente que o que eu estava fazendo e o que eu estava pregando era 100% o evangelho eterno, porque fazia parte das mensagens dos 3 anjos. Mas na realidade, agora sabendo o que sei agora, olhando para trás, eu posso ver, tipo, sabe o quê? Eu pregava com todo o meu coração o que eu acreditava naquela época. E não acredito que Deus me culpe por isso, porque eu estava em um estado em que eu não realmente entendia, ouvia completamente o que entendo agora. Sim, eu concordo. Mas ao mesmo tempo, eu posso ver, olhando para trás, como, talvez não tudo, mas a maior parte do meu trabalho era fazer com que as pessoas se tornassem membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em vez de torná-las cristãos devotos de Jesus Cristo. Sim, quero dizer, isso é... Em outras palavras, em vez de conduzi-los a um relacionamento redentor com Cristo, eu estava garantindo que estava cruzando todos os T's e colocando todos os pontos nos I's e passando por todas você sabe, as crenças individuais para garantir que verificamos todas elas e alinhamos essas pessoas com a crença da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E, eventualmente, o Senhor me mostraria na minha jornada, tipo, você sabe, você está pregando muitas coisas sim, mas quantas dessas pessoas estão realmente convertidas em realmente saber que verdadeiramente tem salvação em mim? E qual é o verdadeiro plano da salvação? Sim. Sim. Então, definitivamente foi revelador. Sim, e uma das coisas que mencionei falando com Peter Dixon, e vou mandar um grande abraço para Peter, que construiu uma ponte entre nós. Acho que ele mencionou algo como: ei, talvez eu tenha que conversar com o Ryan para pedir a ele que passe pelo canal. E obrigado, Peter, por isso. Sim. E uma das coisas que eu mencionei foi: uma das perguntas que temos que fazer a todos os membros, amigos, familiares adventistas do sétimo dia é que você tem que escolher uma primeira. Você é um adventista do sétimo dia primeiro ou um cristão primeiro? Qual você vai ser? Porque você não pode... Se você inverter a ordem, muitas coisas acontecem na sua experiência religiosa, na sua experiência espiritual com Deus. Irmão, avançando para a segunda parte e a parte final da sua história. Agora você é um profissional. Você é bem, eu diria não um trabalhador da Bíblia, mas evangelista, digamos. E você está apenas subindo nas fileiras do sistema e rede de comunicação adventista. No Brasil, temos na Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Hope Channel, versão brasileira, que eles chamam de Novo Tempo. E é enorme. Está tudo aberto, sinal aberto em todo o país. Falamos que no Brasil são 200 milhões de pessoas, mas em termos de região, América do Sul, está em todo lugar. Espanhol, português, etc. É um império enorme de comunicação. E eu entendo o quão pesado pode ser para você entrar no sistema nos Estados Unidos e também participar, fazer parte deste sistema de comunicação. Conte-nos como tudo acontece, essa transição. Sim.
Você é a 3ABN e a Amazing Facts. Sim, então para mim foi muito simples no sentido de que eu fiz uma série evangelística em 2017 em uma das maiores igrejas no Arkansas. E lá conheci uma senhora que me ouviu cantar enquanto eu estava lá. Fiz um pequeno mini concerto uma manhã e ela foi abençoada pelo meu concerto. E essa senhora era uma das doadoras da 3ABN, a rede de difusão Três Anjos. E também uma senhora muito rica. E ela veio até mim e disse, você tem um CD? E eu disse, não. Nunca consegui gravar são muito caros. E ela disse, bem, você deveria ter um CD. Eu disse, eu adoraria. Eu disse, mas novamente, como eu disse, eles são muito caros para gravar e eu simplesmente, eu com meu salário de ministério, simplesmente não posso me dar ao luxo de produzir um CD profissional. E ela disse, eu quero financiar você para fazer um. E foi uma bênção, você sabe. E Deus, eu acreditei que essa senhora foi enviada para me abençoar e ela fez. A única ressalva que ela tinha era que, você sabe, você pode escolher onde quiser ir, mas minha recomendação seria ir para a 3ABN, porque a 3ABN tem os estúdios profissionais, onde você pode gravar, né, e as pessoas lá sabem o que estão fazendo, e eu sou uma doadora, então eu confio neles. Então, por respeito a essa senhora, eu disse, ok, sim, eu adoraria me conectar com a 3ABN, eu não conheço ninguém lá, mas se você puder me colocar em contato, e assim ela me deu as informações de contato e disse, não, contate esta pessoa, e eles te colocarão em contato com Danny Shelton. E eu disse, ok. Então eu segui com os contatos. Agora, o que é interessante é... Eu nunca realmente contatei Danny Shelton no início. Como funcionava era que eu entrei em contato com a secretária executiva de Danny Shelton, que na época era Jill Morricone, que agora é a vice-presidente da 3ABN. Ela era a secretária executiva de Danny na época, e ela basicamente conseguiu permissão para eu gravar no estúdio. Então Danny não me conhecia nessa época, ele apenas meio que deu o aval, tipo, claro, sabe, deixa esse cara gravar, seja o que for. Então eu viajei até a 3ABN, que fica no estado de Illinois, nos Estados Unidos. E eu fui para a sede da 3ABN, onde me encontrei com, naquela época, o chefe do departamento de música deles, que era Tim Parton. E Tim Parton, se vocês não sabem, é o cara na 3ABN que toca piano, e ele é fenomenal. Ele é um dos melhores pianistas do mundo. E então eu descobri que Chan ia produzir meu álbum. Uau. Então eu fui até lá, me encontrei com ele no estúdio, nos encontramos por cerca de um dia, conversamos, fizemos alguns planos, anotamos algumas coisas. E quando terminamos, Tim disse, você sabe, eu vou entrar em contato com você e então podemos dar o próximo passo. Eu disse, ótimo, legal, coisa legal. Então eu voltei para minha vida novamente, ainda trabalhando com Amazing Facts, ainda avançando na minha série evangelística. Espere, desculpe por isso. Pode explicar ao nosso público a diferença entre Amazing Facts e 3ABN? Claro. Porque para os brasileiros pode soar como a mesma coisa ou um departamento dentro um do outro. Só para esclarecer um pouco, então você volta a essa parte. Certo. Então eu vou responder a isso dizendo primeiro, e não estou dizendo isso para necessariamente enaltecer alguém, mas só estou fazendo uma declaração geral aqui. Não haveria Doug Batchelor se não fosse pela 3ABN em termos de sua audiência mundial e sua popularidade mundial. Não haveria Hope Channel se não fosse por Danny Shelton e 3ABN. Muitas pessoas não sabem, mas o Hope Channel existe porque Danny Shelton ajudou eles a começarem. Ele realmente ajudou a configurá-los, ajudou a treiná-los, ajudou dando o passo a passo do que fazer. Ninguém saberia quem é Mark Finlay, ninguém saberia quem é Kenneth Cox, ninguém saberia quem é Ivor Myers, ninguém saberia quem é... Sabe, você pode passar por todos os seus palestrantes favoritos, de todos esses, sabe, esses pregadores populares, de todos esses vários ministérios, ninguém saberia quem eles são se não fosse pelo 3ABN. Sim. 3ABN é a primeira de todas, e a única, pelo que sei, fora do Hope Channel, foi a rede de transmissão original. Então, é por isso que se chama Rede de Transmissão dos Três Anjos.
é uma rede de televisão que transmite vários programas em seu canal durante todo o dia, 24 horas por dia. O Ministério Amazing Facts é exatamente isso. É apenas um ministério individual, não é uma rede de transmissão. Então, Amazing Facts foca no evangelismo literário e na mídia, produzindo vários programas, mas Amazing Facts paga a outros canais, como 3ABN, para colocar seu conteúdo na rede deles para transmitir. Uau, essa realmente. A diferença é que a Três Anjos Rede de Radiodifusão é uma espécie de centro de mídia que trabalha para divulgar vários programas diferentes em todo o mundo. Amazing Facts é um ministério singular que não é uma rede de transmissão e que depende de outras redes e de outros meios para transmitir seu conteúdo, se isso faz sentido. Entendi. Sim, 100%. Obrigado. Obrigado pela clarificação. E também, digamos que Ryan tenha um programa ou um ministério como um ministério musical, entrevistas com músicos, cantores. Então você sabe transmitir pela plataforma 3ABN e assim por diante. Sim, entendi. Legal. Então, voltando ao seu ponto de transição, aí você conheceu como produtor e você, sabe, se preparando para seguir em frente. Sim, então voltei para minha vida como evangelista e na época minha esposa e eu estávamos, na verdade, considerando deixar a Amazing Facts, não por algo ruim ou negativo. Minha esposa queria voltar a ensinar porque ela se formou em pedagogia e então ela queria usar seus dons e talentos para lecionar e eu não queria ficar na estrada longe da minha esposa. Então chegou um momento em que comecei a considerar, tipo, ok, onde eu vou? Eu não posso ficar na estrada com Amazing Facts. Então comecei a considerar talvez entrar no trabalho pastoral. E então há muito mais na história, mas mais ou menos eu acabei recebendo um chamado para ser pastor no estado do Texas. Foi em Cleburne, Texas, em uma das igrejas lá fora de Keene, Texas. Então eu realmente recebi o chamado, fui escolhido e minha esposa ela tinha planos nós tínhamos planos de nos estabelecer e ela iria procurar um trabalho como professora para que pudesse ensinar e eu iria pastorear. Bem, acho que foi cerca de um mês antes de planejarmos nos mudar para o Texas. Recebi uma ligação do Danny Shelton no meu telefone e o Danny disse, Ryan, este é o Danny Shelton. Estou ligando para você porque Tim Pardon compartilhou sua música conosco e fiquei muito impressionado com sua voz de canto e estamos produzindo um álbum com o tema das 3 mensagens angélicas. E estamos aqui em Nashville prestes a começar a trabalhar neste álbum e queríamos saber se enviássemos algumas músicas para você, se estaria disposto a emprestar sua voz para o nosso projeto. Em outras palavras, você estaria disposto a cantar neste CD em uma das nossas 2 ou 3 das nossas músicas? E eu me senti honrado. Eu disse, sim, eu adoraria, isso seria ótimo. E então, eles me enviaram a música. Eu aprendi a música bem rápido. Legal. E então, eles pagaram para eu dirigir até Nashville, Tennessee, para um dos estúdios de gravação profissionais lá. E eu conheci Danny Shelton e vários outros artistas musicais e músicos lá no estúdio. E passei 2 dias no estúdio gravando com eles. E foi durante esse tempo que eu estava almoçando com eles e Danny se sentou do outro lado da mesa e disse, ei, nós achamos que você tem o pacote completo que estamos procurando. Você pode cantar, você pode pregar, você pode ensinar e, sabe, nós precisamos de alguém como você, que tenha uma mentalidade conservadora. Adoraríamos que você viesse e se juntasse a nós na 3ABN, sentir que Deus te direcionaria nessa direção. E eu lembro de dizer a ele, tipo, irmão, estou lisonjeado. Eu agradeço, mas eu estou prestes a ir para o Texas e pastorear, e eu nunca vou esquecer o que ele disse. Ele disse, bem, e ele continuou, talvez seja para onde o Senhor está te guiando, e se esse for o caso, então, sabe, não queremos interromper isso. Mas ele diz, né, talvez este seja um encontro divino, onde o Senhor esteja, na verdade, querendo que você vá para 3ABN. Em vez do Texas. E ele disse, se você sair daqui e não conseguir pensar em outra coisa além de 3ABN, talvez seja o Espírito Santo lhe dizendo que você precisa ir para 3ABN, certo? E assim... Legal. Isso é estratégia. Eu gosto disso.
claro, você sabe, eu tenho uma viagem de 9 horas de carro até minha casa e muitas coisas para pensar, e então eu estou orando e estou tipo, Senhor, sabe, o que está acontecendo aqui? Você está tentando me dizer que quer que eu vá para 3ABN, então, eu chego de volta em casa, minha esposa e eu conversamos sobre isso, nós realmente passamos as próximas 3 semanas e meia em oração profunda, conversa. Nós até colocamos no papel, desenhamos e basicamente criamos alguns gráficos e algumas listas dos prós e contras de ir para o Texas ou para o 3ABN. Foi um processo muito, muito bem pensado. Liguei para cerca de 12 amigos pastores meus, que eu conhecia na igreja, e eu disse, não, veja, se você fosse eu, sabe, o que você faria? Sabe, sabendo o que você sabe. 10 dos 12 pastores disseram, você seria louco se não fosse para 3ABN. Essa é simplesmente a maior plataforma no Adventismo. Por que você não gostaria de ir para lá? E então os outros 2 dos meus amigos que me disseram que eu deveria ser pastor simplesmente não gostavam do Danny Shelton. Essa foi a única razão pela qual eles não queriam que eu fosse. Então, resumindo a longa história, parecia que todas as portas estavam se abrindo na direção da 3ABN, porque novamente minha esposa estava procurando um emprego de professora. E na época, estávamos planejando nos mudar para o Texas, mas ela ainda não tinha um. Bem, Danny me liga um dia e diz, o que é preciso para te trazer para cá? Certo, legal, eu disse. Irmão, eu disse. Honestamente, eu disse. Agora, eu disse. Seria incrível se o senhor apenas abrisse uma porta para minha esposa ensinar nessa área. Ela quer ensinar e usar seus dons de ensino. Ele desliga o telefone, me liga de volta algumas horas depois e diz, você não vai acreditar, mas o nosso diretor, aqui na nossa igreja local, ela quer sair e voltar para Chicago para ficar perto da mãe e ficaremos sem uma professora e uma diretora. E, claro, era isso que minha esposa estava fazendo na época. Ela era professora e diretora em uma das escolas adventistas locais no Arkansas. Então ela já tinha a experiência, né? E nós ficamos tipo, sério? E aconteceu que nós acabamos voltando ao 3ABN cerca de uma semana depois, para fazer algumas gravações vocais finais que eu precisava fazer para o álbum. E enquanto estávamos lá, o superintendente das escolas estava lá no campus para a conferência de Illinois. E ele se encontrou com minha esposa, entrevistou-a, e uma coisa levou a outra, e ela foi contratada. E assim pensamos, certo, está claro que o senhor quer que vamos para a 3ABN. Sim. E é para lá que estamos indo. Interessante. Então, o quebra-cabeça estava sendo montado lentamente e, claro, Sim. o Deus estava nesse processo, com certeza. E agora você se sente como, ok, vamos fazer isso, vamos começar no 3ABN. Sim. Grande coisa, grande monstro em termos de comunicação, você sabe. Quantas pessoas estavam assistindo, você sabe. Sim, milhões. Posso te dizer? Milhões de pessoas. 9 em 10 dos adventistas do 7º dia nos Estados Unidos assistem fielmente ao 3ABN. Sim. Como foi o primeiro dia e como tudo correu? Sim, não foi. Foi ótimo. Acabamos nos mudando para Illinois e minha primeira oficial, acho que você poderia dizer, iniciação ao ministério, foi um encontro de acampamento. Foi o maior encontro de acampamento do ano deles. E eu fui convidado logo no início para fazer parte desse encontro no acampamento, para cantar numa parte da grande produção e para cantar no encontro no acampamento. E quero dizer, imediatamente após o encerramento do encontro no acampamento, eles começaram a me incluir em programas. E então eu estava fazendo estudos bíblicos e estava ensinando e pregando e estava cantando e produzindo conteúdo musical. Então era isso que eu fazia toda semana no estúdio, apenas criando conteúdo. E foi uma transição foi uma transição bem fácil para mim, por causa do que eu estava fazendo com Amazing Facts. Estar no centro das atenções, em frente a audiências ao vivo, não era nada para mim. Então eu já tinha essa experiência. Agora era um pouco diferente, no sentido de que eu não estou pregando para uma audiência ao vivo todos os dias, estou pregando para uma câmera. Assim como agora estou falando com você através de uma câmera, isso não é nada para mim, eu fiz isso muito no 3ABN. E então, sim, só passando todos esses anos lá, adquiri bastante experiência em comunicações e em mídia e produção de vídeo e áudio. Claro, eu eventualmente cheguei ao departamento pastoral, onde trabalhei de perto por alguns anos, trabalhando com pessoas que ligavam, orando,
Eu fazia parte do painel da Escola Sabatina 3ABN, que é o programa número 1 deles. Eu era uma das principais personalidades lá, ensinando todas as semanas durante o horário do painel da Escola Sabatina 3ABN. Eu preguei e cantei em todas as reuniões de acampamento deles. Eu estava com eles na estrada quando saíram para fazer comícios públicos. Eu estava muito, muito, muito envolvido na 3ABN. E então, eventualmente, cheguei a um dos meus amigos, Tim Parton, que era o gerente geral da 3ABN, Praise Him Music Network. Ele acabou saindo e seguiu para outras coisas. E então eles me trouxeram como o gerente geral da 3ABN, Praise Him Music Network, do qual eu era o gerente geral dessa rede até sair há alguns meses. Então, sim. Cronometrando tudo em termos de música. E estamos falando sobre as introduções, os encerramentos, as músicas de adoração, ou a produção musical e qualquer que seja, qualquer música que eles tenham em um programa, desde pequenas faixas até peças realmente grandes de adoração, ou, você sabe, músicas especiais, etc. Isso era basicamente a sua principal responsabilidade? Então, muitas dessas coisas não foram feitas especificamente por mim, mas eu ajudei a conectar pessoas para fazerem isso. Eu supervisionava a rede de música e tinha pessoas conectadas no meu departamento, seja músicos, seja cantores, seja editores de vídeo, áudio, engenheiros de áudio profissionais. Eu gerenciei essas pessoas para ajudar a produzir esse conteúdo. Então sim, eu estava, de alguma forma, maneira ou estilo, ligado a muitas dessas produções musicais nos últimos anos em que estive com Amazing Facts, ou perdão, com 3ABN. 3ABN. Se eu abrir um rápido parêntese aqui, qual é a sua opinião sobre a cena musical dos adventistas do sétimo dia nos Estados Unidos, em termos de, você sabe, artistas, que música temos fora, ou em termos de igreja, música oficial adventista ou cantores? Temos alguns nomes grandes aqui e ali, mas no geral, como está a música adventista do sétimo dia nos Estados Unidos? Muito tímido. Bem, eu vou te contar. Isso tem sido, mesmo todos esses anos em que eu era muito devotado ao adventismo e um líder no adventismo, isso tem sido uma das minhas principais críticas à Igreja Adventista do Sétimo Dia da América do Norte, é que eu não gostava da música, eu não gostava da adoração. Apenas porque, para mim, era muito seco, muito sem graça. Eles estão tentando, muitas igrejas, não todas, há algumas igrejas na América do Norte que tomam liberdades e têm mais liberdade para serem um pouco mais expressivas na música. Mas a grande maioria do adventismo do sétimo dia na América do Norte é muito, muito ultrapassado, muito ultraconservador, muito suave, sem ritmo, sem tambores, sem sincopação, uma abordagem à música. E então, essa tem sido uma das minhas maiores críticas, que existe uma mentalidade na América do Norte, e eu não posso falar sobre outros aspectos do mundo porque não estive em muitos dos outros países, mas posso lhe dizer que com o adventismo da América do Norte, com a grande maioria deles, há esse medo entre muitos deles que estão se esforçando ao máximo para não se tornarem como os pentecostais, os carismáticos. Eles estão se esforçando ao máximo para não ter essa grande expressão emocional na música. O que acontece é que acabam indo tão longe na direção oposta e se tornam tão monótono e tão seco e tão entediante em sua adoração e na sua música, que é tão morto que não há emoção, não há sentimento, não há, na minha opinião, não há uma experiência agradável, de qualquer forma, em muita da música que acontece na América do Norte. Então, sim, essa é a minha opinião. Eu não gosto, eu ouvi alguns cultos brasileiros que são muito mais animados, e eu adoro isso. E eu recebi alguns vídeos de serviços de adoração do Brasil, e eu penso, assim, eu gostaria que a América do Norte fosse assim. Mas não é. Sim. Sim, no Brasil, e espero que você tenha a oportunidade de visitar o Brasil, com certeza. Mas no Brasil é impossível.
a cultura lá, mesmo que você tente segurar o máximo que puder, as pessoas, você sabe, elas querem gritar, querem bater palmas, Ai, e a SDA tenta o máximo que pode para suavizar isso, em termos de, você sabe, o tom da música, para ser mais, você sabe, tradicional, mas você sabe, a nova geração está lá. As crianças estão fazendo coisas incríveis por lá. Espero que aconteça de alguma forma aqui. Sim. Certo? Estamos quase lá. Então você está fazendo muita diferença você estava fazendo muita diferença na rede 3ABN. Uma pergunta especificamente. Como as pessoas Que estavam assistindo você praticamente todo sábado, pelo menos, durante as lições da escola sabatina, etc., como eles estavam, conversando com você durante a semana, por exemplo, entrando em contato, e eles estavam felizes que você estava fazendo aquele trabalho, que você pode sentir a igreja, e os membros estavam, você sabe, satisfeitos com sua participação, com a música que você estava produzindo. Qual foi o feedback dos adventistas do sétimo dia em geral? a vasta maioria é muito positiva. Muito, muito positiva. Claro, você sabe, quando você está trabalhando em comunicações televisivas assim, e você é uma das principais personalidades na televisão das pessoas todos os dias, em todo o mundo você é, independentemente de quão popular você é, de quão querido você é por muitas pessoas, sempre haverá alguém que não gosta de você. E eles vão expressar isso para você de alguma forma de comunicação. Então, mesmo quando eu estava com a Amazing Facts e 3ABN, mais especificamente 3ABN no destaque público, ainda recebia a ocasional carta, mensagem, o de adventistas de várias partes do mundo, você sabe, principalmente nos Estados Unidos, mas de vez em quando de alguém fora dos Estados Unidos, que ainda expressaria, sabe, suas preocupações, sua irritação ou raiva sobre, você sabe, alguma música minha ou algo que eu disse em um sermão ou no painel da escola sabatina ou algo assim. Então você ainda recebe algumas comunicações negativas. Mas, sabe, para responder à sua pergunta, a grande maioria das comunicações que recebi de adventistas do sétimo dia de todo o mundo foi muito, muito positiva. Sabe, eu odeio até mesmo dizer isso porque realmente me irrita. Então quando começo a falar sobre status de celebridade e tudo isso, porque há muita gente que por te ver na televisão automaticamente te eleva a este status de celebridade. E então, quando eu saía e ia a outras igrejas ou ia a eventos especiais dos adventistas e as pessoas me encontravam, sabe? Elas me tratavam como se eu fosse uma celebridade. Ryan Day, 3ABN, eu vejo você na minha TV toda semana. Sabe, enquanto de certa forma, eu aprecio isso e sou grato e muito abençoado nesse aspecto por ter podido participar disso. Também me ensinou e mostrou que muitos adventistas do sétimo dia têm um problema em idolatrar homens e mulheres sobre os quais eles não sabem nada. E de certa forma é muito interessante porque eu vou a uma igreja e eu ouço algumas pessoas dizerem, tipo, bem, você não deveria usar essa faixa porque tem tambores nela. Ou faz as pessoas quererem aplaudir e não deveríamos louvar os homens e aplaudi-los. Mas, no entanto, muitos desses mesmos adventistas que me diriam que eu não deveria estar cantando uma certa música ou tocando uma certa música ou qualquer coisa que despertasse emoção, que possa fazer outro homem me louvar ou me exaltar como um cantor, muitas dessas mesmas pessoas viriam até mim e simplesmente, quero dizer, maravilhar-se com o fato de, eu realmente estou conhecendo você, estou vendo você pessoalmente, posso tirar uma foto com você, posso pegar seu autógrafo? E eu fico tipo, isso não faz sentido pra mim, certo? Sim. Sou um homem como você, eu coloco meus sapatos como você, tenho um coração batendo como você, eu tenho problemas como você. E então é muito interessante como mesmo na igreja que sustenta e afirma, você sabe, a retidão e a honra bíblica e você sabe, princípios morais bíblicos,
Quando se trata de seus professores e pregadores e cantores famosos, quero dizer, eles perdem a cabeça às vezes. Então, esse aspecto das coisas, quando eu estava na 3ABN, eu realmente não me importava com isso eu sei que algumas pessoas adoram, algumas pessoas amam até a atenção e amam, você sabe, o elogio e tal. Eu simplesmente nunca realmente me importei com isso, porque eu simplesmente não gosto desse sentimento. Mas eu recebi muito, na maioria das vezes, um retorno muito positivo da maioria dos adventistas do sétimo dia, que amaram minha música, amaram meus sermões e amaram meu ministério. Sim, eu posso dizer, a minha sogra, ela adorou sua música mas nós podemos falar sobre isso um pouco mais tarde. Eu só quero conectar um ponto rápido antes de você começarmos a fazer a parte final. Quando você olha para trás como um adventista do sétimo dia, como você se consideraria? Um adventista do sétimo dia liberal? Um adventista do sétimo dia tradicional? Tipo, qual é a melhor descrição, digamos, para o dia do Ryan? No passado do adventismo. Eu vou te contar. Eu cresci. Eu meio que me metamorfoseei, acho que você poderia dizer. Eu transicionei de um estado para outro. Quando eu entrei no adventismo do sétimo dia, até mais ou menos o meu segundo ou terceiro ano na 3ABN, eu diria que, da perspectiva de muitas pessoas, e até da minha, eu era um cristão adventista muito ultraconservador e desequilibrado. Quero dizer, eu era rígido em Ellen White, rígido nas doutrinas. Sabe, eu era muito, aos olhos de muitas pessoas, eu seria considerado um cristão adventista muito desequilibrado e ultraconservador. Interessante. Por volta de 2021, 2022, o Senhor realmente começou a trabalhar no meu coração. Ele começou a abrir meus olhos para muitas coisas. Pós-Covid, você está Pós. dizendo? Sim, pós-Covid, sim. Quer dizer, passando por tudo isso, tendo viajado bastante no Adventismo do sétimo dia, sabe? Porque acho que muitas pessoas precisam perceber 99% dos adventistas. A única experiência adventista que conhecem, na maior parte, é sua bolha da igreja local. 99% dos adventistas não viajam e não vão além da região da sua igreja local ou da bolha da sua igreja local. Tive o privilégio e a oportunidade de pregar em centenas e centenas de igrejas adventistas do sétimo dia em todo o mundo, e principalmente nos Estados Unidos. Sim. Então eu pude ver um amplo espectro do mundo adventista e da cultura adventista. Isso. Realmente abriu meus olhos para o que o adventismo do sétimo dia realmente é. Sim. Então, quando ouço pessoas dizerem, bem, esse não é o meu adventismo, ou, sim, isso não é realmente o que isso não é o que a minha igreja adventista acredita, eu tenho que rapidamente lembrá-las e dizer, bem, isso pode ser o caso para você individualmente. Mas você está falando com alguém que viajou pelo mundo e esteve em centenas de igrejas adventistas do sétimo dia. E eu consegui absorver o adventismo do sétimo dia em um espectro muito mais amplo do que a pessoa média. A forma que eu gosto de ilustrar isso é muitas pessoas, tipo, se você se aproximar de uma parede grande e gigante, você está parado a esta distância da parede, certo? E você olha para aquela parede e tudo que vê é a parede na sua frente, mas está bem aqui. E alguém se aproxima e diz, ei, há um grande buraco naquela parede. E é isso tudo que você consegue ver, porque você está todo, seu mundo inteiro, sua experiência inteira, toda a sua realidade desse muro é apenas o que está bem na sua frente. E então alguém diz, cara, tem um buraco enorme nesse muro. E você diz, bem, eu não vejo buraco nenhum, não há buraco no muro, não há... Do que você está falando? Mas então, se você se afastasse e continua recuando, e continua recuando, e continua recuando, até agora conseguir ver a parede inteira, e você está absorvendo todo esse espaço inteiro de uma perspectiva meio aérea, de fora, e está começando a ver a totalidade da parede, em vez de apenas aquela parte que você está olhando, agora você pode começar a ver. Espere um segundo.
há um buraco aqui, há um buraco ali, há uma marca aqui. O que? Você não podia ver toda a sua plenitude porque estava aqui o tempo todo. Sim. E então, quando eu vou para a câmera agora, como o que estou fazendo agora, e começo a criticar ou chamar a atenção para alguns dos aspectos negativos do Adventismo do sétimo dia, não me surpreende que a grande maioria dos Adventistas do sétimo dia me envie cartas de ódio e mensagens de ódio e diga: bem, essa não é a minha igreja, isso não é o que o Adventismo é. Obosatu e meninerse. E eu tenho que lembrá-los, viu? Você pode não ver isso por causa da sua própria bolha local. Sim. Mas Existem centenas de milhares de igrejas por aí que estão vivenciando essas coisas de que estou falando. E, ao mesmo tempo, enquanto essa pessoa que novamente representa milhares diz para mim: bem, isso não é como é o meu Adventismo. Eles não estão vendo todas as outras centenas de milhares de mensagens que recebi no último mês, de centenas de milhares de outros cristãos adventistas que entram nas minhas mensagens diretas ou mensagens privadas e dizem: irmão, sou um cristão adventista do sétimo dia dedicado, e tudo o que você está dizendo, esta é exatamente a experiência que estou tendo na minha igreja. Sim. Então, sim, quer dizer, é fácil para as pessoas ouvir algumas das coisas que estou dizendo e você sabe, não conseguir realmente se relacionar com isso. Mas porque viajei muito e consegui absorver muito do adventismo do sétimo dia que a maioria dos adventistas não tem, até que você viaje amplamente, até que absorva isso e possa observar e experimentar esses vários níveis e essas várias nuances do adventismo do sétimo dia, você realmente não compreende totalmente o quadro completo. E o que desencadeou o movimento de recuar da parede? O que desencadeou isso na sua experiência? O que aconteceu com você que faz você pensar: ok, estou sentindo que estou me afastando da parede. Agora consigo ver o panorama geral. Bem, quando eu estava nos meus primeiros 2 anos no adventismo, essa foi a minha experiência. Certo. Quando eu fui para Amazing Facts, e durante os 5 anos que viajei com a Amazing Facts, eu visitei cerca de talvez 50 igrejas diferentes. 50, 60 igrejas diferentes. Então agora eu fui daqui até mais ou menos aqui, com o Amazing Facts. Então agora eu tenho uma visão mais ampla, e com essa visão um pouco mais ampla, com o Amazing Facts, eu consigo ver as coisas agora. Consigo ver um pouco mais do muro. E ainda consigo ver, mesmo com a Amazing Facts, que ok, há um pequeno problema ali, tem algo aqui, algo aqui, algo aqui. Você começa a ver um pouco mais à medida que viaja. Mas indo para a 3ABN, Por muito da minha experiência na 3ABN, eu estava em uma igreja diferente quase todo fim de semana. Então, em vez de visitar apenas 10 igrejas em um ano, como eu faria com Amazing Facts, agora estou visitando 30, 40, às vezes 50 igrejas em um ano, com o 3ABN. então, Com o 3ABN, eu fui, você sabe, se eu estivesse aqui com Amazing Facts, Uma milha. com a 3ABN, agora eu estou no mundo inteiro, sou internacional e estou viajando para muito mais igrejas adventistas. Então essa visão de parede agora se torna muito, muito, muito mais ampla. Estou capaz de ver essa máquina adventista em um espectro muito mais amplo. Então, para responder a sua pergunta, o que me ajudou a começar a ver o muro em um estado muito mais amplo foi simplesmente sair da minha bolha adventista local. E você começa a perceber padrões. Você começa a ver que, embora haja algumas diferenças de uma congregação para outra, há também muitas semelhanças. Eles dizem que a igreja pode ser diferente, pode soar diferente, pode parecer diferente, mas a reunião do conselho é a mesma.
Sim, há muito que é igual. Sabe, em muitas igrejas a adoração é exatamente a mesma. A forma como falam, o que Ellen White diz, e os papéis e a mentalidade de obras, quero dizer, estava se tornando cada vez mais claro para mim, à medida que viajava, que existe apenas uma grande, grande necessidade do verdadeiro evangelho bíblico. E então eu acho que foi por volta de 2022 foi realmente onde tomei minha decisão como eu tinha, sabe? Acho que você pode ter ouvido parte da minha história, mas todos aqueles anos no Adventismo do Sétimo Dia, enquanto eu ainda estava muito dedicado e acreditava ter fortemente em nossa mensagem, eu ainda encontrava algumas citações de Ellen White. Eu encontraria... Na sua mente você está dizendo? Na sua. Bem, como nos meus estudos pessoais. Sim. Em sermões que eu estava dando, em sermões que eu estava ouvindo, é que, você sabe, havia uma ampla... Você sabe, novamente, quando você está no Adventismo, você ouve muito sobre Ellen White. Sim. Então, ao longo dos anos, li muito e também ouvi muito sobre Ellen White pregado. E embora eu não tenha lido pessoalmente cada palavra que ela já escreveu, porque ela escreveu mais de 25 milhões de palavras e mais de 100 mil páginas, acho que isso equivale a algo como 80 ou 90 vezes a Bíblia. Quer dizer, é simplesmente loucura o quanto ela escreveu. Há muito poucas pessoas no Adventismo que leram tudo o que ela já escreveu. Isso deve te dizer algo? Muito poucas. Mas eu, na maior parte, estou bem ciente e bem estudada e bem versado nos escritos de Ellen White e suas crenças e suas pregações e ensinamentos e tudo mais. E então, ao longo dos anos, eu ainda encontrava ocasionalmente alguma declaração de Ellen White que eu pensava, por que ela escreveu isso se ela é uma profetisa? Sim. Então havia vezes em que eu lia a Bíblia e estava estudando a minha própria Bíblia e encontrava algo que me fazia pensar, bem, espere um segundo. Eu lembro de uma citação de Ellen White que dizia isso, mas a Bíblia diz isto. E então eu iria procurar aquela citação, e depois uma série de citações onde ela fala sobre isso, e eu compararia. E no fundo da minha mente eu pensaria, bem, espere um segundo, nós ensinamos que Ellen White não contradiz a Bíblia, mas isso parece ser uma contradição aparente. Sim. Houve muitos destes ao longo dos anos. Mas o que eu fazia nesses momentos, quando eu tinha uma pequena dúvida ou uma pequena questão na minha mente, me ensinaram a simplesmente, ei, isso é só o diabo tentando te confundir. Sabe? Ignore isso e siga em frente. Siga em frente na fé. Foi o que fiz por muitos, muitos anos. Eu simplesmente enterrava isso e dizia, eu não tenho tempo para isso. Vou continuar avançando na fé que sei ser verdadeira. Tudo isso mudou em 2022, quando eu decidi que não vou fazer mais isso. E foi, na verdade, uma citação de Ellen White, que eu li 2 ou 3 vezes em vários lugares de seus escritos, onde ela diz, a verdade não perde nada sob investigação minuciosa. E preserve Sim. Isto é da Review and Herald, sim. E eu me cansei de... Ao longo de um período no Adventismo, eu me cansei de enfrentar essas dúvidas, essas perguntas. E houve muitas vezes em que eu até levava essas perguntas e dúvidas a alguns dos meus colegas e eles respondiam com, sabe, irmão, você não está entendendo o que ela está dizendo aí. Não, isso não é o que ela realmente está dizendo. Não, você não está lendo no contexto. Isso, na verdade, ela está realmente dizendo isso. E eu voltava e estudava muito dessas coisas. E às vezes, ocasionalmente, era algo que, tudo bem, eu realmente não estava entendendo o contexto, mas havia um monte deles que eu estava lendo e estou tipo, eu relia e estou percebendo, espere um segundo, você não pode perder o contexto de jeito nenhum. Sim. E realmente diz o que diz. Eu me cansei de sentir que, simplesmente não lide com isso. Deixe isso de lado e apenas, sabe? E então havia alguns colegas meus que me faziam sentir culpado por até mesmo perguntar, porque é essa ideia de, você sabe, ei, irmão, você está bem? Quem está atrás de você? Você está tendo dificuldades com sua fé? Em outras palavras, se você sequer faz uma pergunta, Sim. que está remotamente questionando Ellen White, alguns, não todos, mas alguns dos meus colegas me faziam sentir como, você está bem, irmão? Que quase como se eu estivesse
estivesse me aproximando da linha de questionar a minha fé. Quase como se você não tem a liberdade de fazer essas perguntas, você não tem a liberdade de expressar suas dúvidas, porque se fizer isso, bem, está duvidando e pode acabar perdendo sua fé. Então, apenas deixe isso de lado. Eu me cansei de me sentir assim. Finalmente eu disse, quer saber? Não. Ellen White diz que a verdade é verdade e não perde nada sob uma investigação minuciosa. Então, se ela é uma profetisa verdadeira, se eu a colocar sob uma investigação profunda, ela deveria passar no teste. Sim. E se eu colocasse o juízo investigativo sobre o qual tive dúvidas e questionamentos por muitos anos, mesmo assim acreditei, mesmo assim ensinei, mesmo assim ainda tinha fé no que minha igreja ensinava sobre esse assunto, eu acreditei, eu ensinei, eu defendi, porque acreditava de todo o coração no que sabia ser verdade. Ainda no fundo da minha mente, de vez em quando eu pensava, se eu fosse colocado no banco agora, diante do mundo, apenas com a minha Bíblia, nada mais. Apenas a minha Bíblia. E sou pressionado por alguns dos maiores do mundo, os mais afiados estudiosos bíblicos, para provar apenas com a minha Bíblia que Jesus passou do lugar santo para o Santíssimo em 1844 e iniciou um trabalho investigativo de julgamento. Como eu faria isso usando apenas minha Bíblia, quando não há texto algum em toda a Bíblia que diga isso? Sim. É toda essa conectividade extra, é a aplicação de lógica, e realmente, no final do dia, se resume a ter que inserir exegeticamente o que Ellen White lhe diz para acreditar sobre esse assunto. E então eu comecei a confrontar isso. Então eu pensei comigo mesmo, bem, novamente, se a verdade não perde nada sob uma investigação minuciosa, se eu investigar profundamente este juízo investigativo sem trocadilhos, se eu investigar profundamente isso e submetê-lo ao escrutínio mais profundo e à busca mais intensa na palavra de Deus, isso deve passar no teste. Eu deveria ser capaz de encontrar uma compreensão exegética clara, você sabe, dessa doutrina na Bíblia, e somente na Bíblia. Sim. Então, o que eu fiz foi, sabe, eu tirei minhas lentes adventistas. Tirei minhas lentes de Ellen White. Sim. E eu decidi, Senhor, vou apertar o botão de reset. Vou deixar que tu me ensines ou esses ensinamentos vão se alinhar com a tua palavra ou não vão. E isso começou no outono de 2022. E desde então, eu cheguei a algumas conclusões diferentes. E é aí que estou agora, né? Estou no ponto em que estou desafiando a minha igreja, estou desafiando o adventismo, né? Estou dizendo, Yahweh, eu amo vocês. Acredito que há pessoas maravilhosas e uma mensagem maravilhosa e maravilhosa no adventismo, mas há alguns aspectos dos nossos ensinamentos que eu acredito não estarem em harmonia com as escrituras. São mais baseados na tradição e em Ellen White do que na Bíblia. Desde que me manifestei publicamente e, claro, me separei da 3ABN e trouxe essas questões à tona, tem sido uma espécie de montanha-russa. Muitos adventistas que me amavam, que quando eu estava na 3ABN agora me desprezam e acham que sou o inimigo. Então é interessante como as coisas acontecem. Sim. É muito, muito interessante. Então, no Brasil, há 3, 4, 5 grandes canais, vamos dizer, expondo o adventismo em termos de teologia, história, Ellen White, etc. Este é um desses canais. E no Brasil nós temos cerca de 1,5 milhão de adventistas do sétimo dia. Agora, nós não sabemos quantos desses números são realmente verdadeiros, mas eles têm um número que gira em torno de 33 a 40% de perdas em termos de membros a cada 3 anos. Então, eles perdem 40% a cada 3 anos. É um número grande, é um número grande. Então, digamos, entre aspas, que a vida útil é de 3 anos e as pessoas estão saindo, esses adventistas do sétimo dia, agora, no Brasil. Eu estou 100% no mesmo trem.
no mesmo trem com você, navegando pelas críticas e pelos ataques e todas essas coisas, são especificamente porque estamos desafiando Ellen White e o conjunto de critérios que você mencionou antes, que pertence à estrutura da igreja. No entanto, o que eu sempre digo é que os adventistas do sétimo dia são pessoas muito inteligentes. Sim. Eles são pessoas muito inteligentes, entendem as coisas e se sentirem que foram traídos ou roubados fora da igreja, em qualquer loja ou site de e-commerce ou qualquer outra situação nos seus trabalhos, etc., lutarão por justiça, lutarão pela verdade. E o que eu sempre os convido a fazer é agir da mesma forma com sua fé. Sim. Sua fé é a base, talvez, da sua família, de como você trata a sua esposa, como você trata seus filhos. Porque seria diferente para você tratar de forma diferente, tratar o adventismo do sétimo dia da mesma forma com a verdade, como Ellen White mencionou. Agora, Ryan, para as declarações finais. Você deixou a 3ABN e isso tem consequências duras, provavelmente. Consequências muito duras em termos da sua vida profissional, etc. Sua família também, provavelmente está sendo impactada na sua vida geral. Como é o seu próximo passo? O que você está planejando? E também, como podemos abençoá-lo de alguma forma, se houver algo que possamos fazer para apoiá-lo? Claro, sim, você sabe. Agora eu sinto que o Senhor disse. Sabe de uma coisa? Eu na verdade tive alguém que me perguntou recentemente. Bem, se o Senhor sabia que você ia acabar aqui fora do adventismo e não mais dentro do quadro dos principais ministérios da igreja, bem, então por que ele teria te levado pelo Amazing Facts e pelo 3ABN? E eu acho que foi planejado. Eu acho que o Senhor viu. Eu sei que a Bíblia diz que ele conhece o fim desde o começo. Concordo. Às vezes o Senhor permitirá que seus servos, alguns de seus melhores servos, passem por algumas das mais posições influentes, porque Sim. ele sabe que tem um plano para eles. Eu penso em pessoas como Moisés. Você sabe, Moisés acabou como segundo em comando. Não só Moisés, foi José e Moisés, mas José e Moisés acabou ficando segundo em comando no Egito, apenas para que Moisés eventualmente fosse levado agora para fora desse paradigma e trazido de volta para ajudar a liderar seu povo para fora daquele sistema. Agora, não vejo como minha missão de vida, neste momento, chamar as pessoas para fora do adventismo. O que eu vejo como minha missão é chamar o adventismo a reformar-se de volta às escrituras. Sim. Agora, se as pessoas individualmente decidirem que querem deixar o adventismo, isso é entre elas e o Senhor. Eu não sinto que é meu dever neste momento dizer, saia da igreja adventista, deixe a igreja adventista. Esse não é meu objetivo, essa não é minha intenção. Minha intenção é reeducar e ajudar a conscientizar sobre esses múltiplos aspectos, onde a igreja adventista, que afirma ser novamente que a Bíblia é sua autoridade suprema, na verdade não é. Sabe? Realmente não é. No fim das contas, Ellen White é uma autoridade muito igual, e em muitos casos, acima das escrituras em alguns círculos adventistas, porque ela é a intérprete infalível final das escrituras. E então, agora o que eu sinto é que Deus me trouxe através de Amazing Facts, ele me trouxe através de 3ABN para me ensinar, para me preparar, acredito, para a missão que tenho agora. E isso é que estou muito mais educado, estou muito mais instruído. Não sou teólogo, não sou estudioso, sou um pescador, sou apenas um Pedro, sou um João, um André. Sim. Mas ele ainda chamou Pedro, João e André para abrir os olhos de milhares e para guiar e ajudar muitas pessoas a serem levadas a Jesus Cristo. Sim. E assim embora eu definitivamente não esteja espantado em termos de conhecimento teológico, avanço e compreensão de aspectos e elementos acadêmicos, eu definitivamente acredito que o que Deus me chamou para fazer é pegar muitos desses elementos acadêmicos e essas vias acadêmicas e muitas dessas grandes informações que temos e ajudar a compartilhá-las com os outros. E então, eu recentemente comecei um ministério chamado The Real Media. E eu tenho um site, therrealmedia.org. Real é escrito R-E-A-L, tipo um carretel de pesca. Somos chamados para ser pescadores de homens. É disso que se trata o meu ministério, ser pescadores de homens para Jesus.
TheRealMedia, REEL.org. E estamos agora nas fases iniciais de criação de novos conteúdos, preparando novos conteúdos para serem lançados. Eu também comecei meio que sob esse nome de The Real Media, outro canal no YouTube chamado Rethink Adventism. Repense o Adventismo. Então, se você for ao YouTube e digitar Repense o Adventismo, verá aqui, já postei alguns vídeos lá. Tenho um terceiro que será lançado aqui em alguns dias. Então, esses dois ministérios, esses dois canais, Rethink Adventism e The Real Media, que é The Real Media, que realmente é meu principal grande, o Ministério Guarda-Chuva. Estou juntando todas as peças agora e estamos prestes a começar a criar novo conteúdo para isso. E eu diria apenas às pessoas que, se você realmente deseja um ministério que vai fazer o seu melhor para ter uma abordagem o mais imparcial possível, vá se inscrever nos meus canais Rethink Adventism e The Real Media, REEL. Você pode nos encontrar no YouTube. E lá você pode acessar meu site se quiser nos apoiar. E para eu criar esse conteúdo, preciso dedicar todo o meu tempo a isso. E para dedicar todo o meu tempo a isso, preciso ter minhas necessidades financeiras atendidas. E então eu tenho contas e tenho uma vida que preciso, você sabe, manter financeiramente. E então estou apenas dizendo às pessoas que, se elas querem o conteúdo, você sabe, que estão esperando obter, eu espero e oro para que o Senhor nos abençoe ou que as pessoas nos abençoem financeiramente. E elas podem fazer isso indo para darylmedia.org e há uma aba de doação lá que você pode clicar. Há 3 ou 4 maneiras diferentes de você poder doar, né? Eu tenho PayPal, tenho Venmo, você pode doar através do Zelle ou pode doar diretamente pelo site. E o que estamos planejando fazer é começar a lançar novo conteúdo, vamos abordar o Evangelho, vamos abordar tantas outras ótimas vias educacionais bíblicas para ajudar as pessoas venham a conhecer o Deus da Bíblia, venham a conhecer o que o verdadeiro Evangelho da salvação realmente é. Não uma abordagem de salvação baseada em obras, mas justificação somente pela fé. A verdadeira mensagem de justiça pela fé que se encontra em Jesus Cristo. Vai trazer esperança, vai trazer transformação, vai trazer alegria, conforto e paz para a vida das pessoas durante esses tempos difíceis. E se você quiser nos apoiar, seria uma grande bênção. E assine nossos canais e você sabe, mande-nos alguns comentários e responda aos nossos vídeos. Nós adoraríamos isso. Isso nos ajuda a divulgar mais nosso conteúdo. Amém, amém. E vou garantir que todos os seus canais sejam incluídos na pós-produção de vídeo. Vou colocar os canais na tela também, todos os links e URLs para suas plataformas aqui nos comentários, para que as pessoas possam conferir. E muito obrigado, Ryan. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela oportunidade. Ouvir você, porque esta é a principal coisa que eu acho importante agora, ouvir você. E uma última coisa, antes de você ir, falando um pouco sobre o futuro, sei que não é um profeta, mas olhando para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, de hoje em diante, qual é a sua opinião? Você acha que a igreja vai continuar a mesma, nada vai mudar? Ou você vê uma mudança acontecendo em termos de pessoas? Talvez focando em igrejas ou ministérios independentes, talvez focando mais em Cristo e no Evangelho, verdadeiro Evangelho. E sim, Ellen White escreveu algumas coisas, elas são boas aqui e ali. Vamos adicioná-la ou como uma autora devocional ou uma pessoa de influência, como qualquer outro pastor que escreve um livro, um autor. Como você vê a igreja no futuro, talvez para a próxima geração, daqui a 10, 15 anos? Sim, não, eu acho que essa é uma ótima pergunta. Bem, antes de tudo, temos que reconhecer que o Adventismo atualmente está mais dividido do que jamais esteve. E isso é mundial. Quero dizer, há tantas opiniões variadas sobre Ellen White, nossas doutrinas e nossas crenças e nossa cultura, e a igreja está tremendamente dividida. E a Bíblia diz que uma casa dividida contra si mesma não pode se manter de pé. E sei que temos essas citações de Ellen White, onde ela diz, você sabe, fique como um navio, você sabe, pode parecer que a igreja vai cair, mas não vai cair. Bem, eu, pessoalmente, não acredito que Ellen White seja uma profetisa. Acho que ela pode ter sido uma boa mulher, mas não acredito que essa declaração seja inspirada. E posso dizer com 100% de certeza que se Jesus não voltar nos próximos 20 anos, tá bom, eu não sou um profeta. Espero estar errado com o que vou dizer.
Mas minha opinião é que se Jesus não voltar nos próximos 20 anos, não haverá igreja norte-americana. Não sei sobre o Brasil e outras igrejas e outras culturas, mas posso dizer agora que sou muito bem informado e muito viajado na igreja norte-americana, que é realmente o coração e a alma do adventismo. É de lá que vem todo o dinheiro. É onde estão os grandes influenciadores e os principais líderes do adventismo. Além disso, quando você vai de igreja em igreja, tudo o que você vê é, e não estou tentando ser desrespeitoso, só estou dizendo que tudo o que você vê são cabeças brancas, cabeças brancas, cabeças brancas, pessoas idosas, pessoas idosas, pessoas idosas. E eu amo as pessoas idosas, eu acho que graças a Deus temos nossos idosos. Mas quando você vai para a maioria dessas igrejas adventistas, não há juventude. Sim. Eles não estão em lugar nenhum. Agora, eu entendo que isso pode ser muito diferente no Brasil, porque eu vi que o Brasil tem uma presença jovem muito vibrante em muitas de suas igrejas. Sim, isso é verdade em grande parte, porque a vida universitária, a vida de faculdade é muito diferente no Brasil. Porque aqui você praticamente vai do ensino médio para a faculdade. Isso é praticamente obrigatório, digamos, e você sai de casa, etc. No Brasil é diferente. Você vai para a universidade, é como comprar uma casa. Então, Sim, e você sim. fica com seus pais, o que os força a permanecer na igreja. Sim, então isso é ótimo e tudo mais. Posso te dizer que não é assim que a igreja adventista é em outras partes do mundo. Especialmente na América do Norte, a igreja tem 80 a 90% das pessoas com 60 anos ou mais. Muito pouca presença juvenil. E por isso é por isso que eu digo, se Jesus não voltar nos próximos 20 anos, será que ainda haverá uma igreja adventista do sétimo dia na América do Norte e também em outras partes do mundo? Eu não sei. Espero estar errado. Espero que mude. Eu pessoalmente não acho que a cultura e a cultura religiosa do adventismo vão mudar. Eu não acho que isso vai acontecer por causa de quantos grandes influenciadores dessa igreja basicamente amarraram e acorrentaram o adventismo com Ellen White e quão profundamente enraizada ela está na cultura do adventismo. Até que Ellen White se torne mais uma figura pastoral do que uma figura profética. Pessoalmente, não vejo o adventismo mudando e não acho que se Jesus não voltar nos próximos 20 anos, haverá muita igreja com o que lidar, porque os tempos estão mudando, as pessoas estão mudando, as pessoas têm acesso a muito mais informação do que tinham há 20 anos, 30 anos, 40 anos. Você sabe, essas gerações mais jovens, você sabe, enquanto nós podemos, você sabe, as gerações mais velhas podem apontar o dedo para essa geração mais jovem e dizer, eles são desinformados, eles não sabem, eles não são inteligentes, são isso e aquilo, estão envolvidos no mundo, diga o que quiser sobre esses jovens. E você pode não concordar com o estilo de vida e as escolhas deles, mas no final das contas, essa geração mais jovem está se levantando, eles não têm medo de perguntar perguntas, eles não têm medo de expressar dúvidas, eles não têm medo de entrar online e fazer a pesquisa. E esses jovens, pessoas jovens da idade, nas idades de 16 a 35 anos, estão começando a fazer perguntas difíceis e começando a alcançar muitas das informações claras que agora estão acessíveis a eles através dos escritos de Ellen G. White. E você sabe, vários outros ministérios onde eles estão descobrindo os esqueletos sombrios no armário do adventismo. E assim, você sabe, acho que essa geração mais jovem que está crescendo, os Gen Zs, a geração Alpha e até alguns dos jovens millennials não vão aceitar o adventismo de ontem. Eles vão exigir uma mudança e eventualmente eles vão nos levar ou a um novo adventismo, ou os jovens vão dizer, especialmente na América do Norte, como muitos deles estão dizendo, eu realmente não quero nada a ver com a igreja adventista, e eles estão indo para outras igrejas ou estão deixando o cristianismo completamente por causa do que estão vendo na igreja adventista. É uma realidade triste, mas meu objetivo com o meu ministério, e estou encorajando outros como ele, é dar às pessoas uma oportunidade de perceber que Jesus é real, que a Bíblia é um livro fenomenal, incrível, uma fonte incrível, e que há esperança e paz em Jesus Cristo e no plano de salvação, que não inclui este modo muito severo, sabe, farisaico de ver as coisas que o adventismo frequentemente promoveu, empurrando Ellen White Goela abaixo das pessoas. Então, novamente, sei que são palavras duras para usar, mas essa tem sido a minha experiência no adventismo nos últimos 14 anos. Isso é verdade. É uma experiência verdadeira. E sim,
a organização por décadas, por 180 anos. É isso. Bem, obrigado pelo seu tempo. Novamente, uma grande oportunidade. Obrigado, Vou garantir irmão. que as pessoas possam entrar em contato com você, possam buscar o seu conteúdo e estou 100% certo de que seu conteúdo será uma bênção, dará às pessoas esperança. Eu estava assistindo recentemente e você também, o senhor Dr. Donald, o McAdam, falando no Fórum Adventista hoje, e havia uma senhora chorando e ela estava perguntando, para onde devo ir? Sim, sim. E pela voz dela, pelo tom dela, provavelmente ela é uma pessoa idosa. Então, é difícil. O calor é difícil, mas a esperança é verdadeira. Eu acredito. Eu realmente acredito que Jesus trabalhará através de nós, através dos nossos ministérios e através de muitos outros para ajudar nossos amigos e irmãos em Cristo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito obrigado por seu tempo. Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Obrigado. Tudo bem, pessoal? Estou terminando aqui. Então vejo vocês no próximo testemunho e espero vê-los de volta em breve.